Então, vamos começar, pessoal? Todo mundo me ouvindo aí? Dá para me ouvir, né? Então, a gente vai continuar a aula nesse livro, Razão para Crer, do R.C. Sproul. Vamos dar continuidade agora ao capítulo 4. E esse capítulo ele vai tratar dessa objeção ao cristianismo, que é essa acusação, né? O cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. E aí, essa é uma objeção geral, o capítulo ele trata de outras também. Mas é uma ideia de que o cristianismo ele é um escape da realidade. Ele é uma forma de você escapar e de você não encarar a realidade como ela é e de você fingir que ela é outra coisa para você viver bem. Essa é uma análise geral que engloba todas as acusações que são feitas, né, com exceção de uma outra que a gente vai tratar aqui. Então, eu dividi essa aula em dois tópicos, né? O primeiro, que vai ser o que vai tomar a maior parte da aula, que é a religião e as forças da natureza. E o segundo, que eu pretendo explicar bem rápido, que é a religião e a classe dominante, né? Que é uma acusação de que a religião foi feita pelos ricos, né? Então, esse primeiro tópico que vai realmente tomar a maior parte da aula, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um tópico um pouco complicado, ele envolve várias questões, né? Eu saí um pouco do que o livro Razão para Crer trata, eu fui mais fundo, né, digamos assim, na investigação que o livro fez, porque ele é mais direto, é um livro bem fininho, e eu quis ir mais, né? Então, começando, né? Essa parte da religião e as forças da natureza. Qual que é a ideia? A ideia é que, assim, a gente vive num mundo caótico, né, com trovões, terremotos, inundações, furacões. Como é que a gente lida com isso tudo, né? A gente não tem controle sobre essas coisas, a gente não tem controle sobre o que acontece no mundo, né? E aí, de repente, você está lá na sua casinha, na sua cabana, se você era um indígena ali no período primitivo da história da humanidade, e de repente vem uma inundação e acaba com tudo. Como você lida com esse fato, né? É uma coisa que sempre aconteceu na história humana, sempre acontece ainda e vai continuar acontecendo, porque o mundo é assim, né? O mundo caído que a gente conhece é assim, ele tem vários desastres naturais que acontecem, e a gente não pode fazer nada em relação a eles, a gente não doma a sociedade da natureza. Então, o que se dizia é que os antigos eles não conheciam essas leis, né, da natureza, esses fenômenos eles não eram conhecidos pelas pessoas antigas. Então, a acusação era, eles não conheciam as leis da natureza, logo eles inventavam um Deus, uma coisa para eles aprenderem a lidar com isso. Era tipo assim, como eu não posso controlar o furacão, eu vou dizer que esse furacão é causado por um Deus que eu posso me relacionar, que eu posso tentar acalmar com oferendas, com sacrifícios, com orações, né? Então, o terremoto que destruiu minha casa, destruiu porque o tal Deus lá que eu adoro, eu não servia a ele como eu deveria, né? Isso é uma forma que os antigos tinham de explicar esses fenômenos, né? Mas eles de fato não sabiam o que eles eram. Então, essa é a acusação que se faz, né? Então, eu vou usar para a aula o meu autor favorito, né? O C.S. Lewis, que foi o de quem eu tirei mais textos para citar aqui. Na verdade, todos os textos que eu vou citar aqui, todas as citações, são dele, né? Então, o Lewis ele já responde essa pergunta de forma bem direta, né? Ele tem um texto que fala diretamente sobre essa acusação. Então, existe algo que é dito com frequência a respeito de nossos antepassados, mas que não devemos dizer. Eles acreditavam em milagres porque desconheciam as leis da natureza. Isso é um absurdo. Quando José descobriu que sua noiva estava grávida, resolveu deixá-la secretamente. Ele tinha conhecimento suficiente de biologia para tomar essa decisão. Caso contrário, não teria considerado a gravidez como prova de infidelidade. Ao aceitar a explicação cristã, ele considerou a situação como um milagre, justamente porque conhecia as leis da natureza o suficiente para saber que aquilo se tratava de uma violação dessas leis. Quando os discípulos viram Cristo andando sobre as águas, ficaram assustados. Eles não teriam ficado assustados se não conhecessem as leis da natureza. E, deste modo, soubessem que esse acontecimento era uma exceção a elas. Se o homem não tivesse noção alguma de uma ordem regular da natureza, evidentemente não poderia notar desvios dessa ordem. Então, essa acusação já começa infundada quando a gente vê alguns exemplos bíblicos, né? De que a gente vê os milagres acontecendo, vê sinais acontecendo, e vê as pessoas notando que aquilo é algo fora do comum, né? Que aquilo é algo fora do normal. Então, para você notar que algo é fora do normal, você tem que conhecer o que é o normal. E Lewis ele fala exatamente isso. Nada é maravilhoso ou miraculoso, né? Exceto o anormal. E nada é anormal até que compreendamos a norma. A ignorância completa das leis da natureza impossibilitaria a percepção de acontecimentos milagrosos,
tanto quanto uma descrença completa no sobrenatural, talvez ainda mais. Ao passo que o materialista tem de, no mínimo, explicar os milagres, o homem totalmente ignorante a respeito da natureza nem sequer usar de notar. Então, o que ele está falando, né? Se de fato as pessoas antigas não soubessem como a natureza funcionasse, elas não iriam notar milagres, porque elas iam achar que tudo era um acontecimento normal, né? E ele fala que essa acusação também vale para quem é o materialista, né? Se você acha que tudo é natural, você não vai perceber o que é natural, você também não vai perceber o que é natural. Você tem que ter esse contraste de norma e anorma, né? De normal e anormal, para você entender o que é ou não normal. O que é um acontecimento natural e o que é um milagre, o que é um acontecimento sobrenatural. Né? Então, a gente vê esses exemplos bíblicos, né, de Jesus andando sobre as águas, os discípulos ficaram maravilhados. Não era porque eles não entendiam como é que a física funcionava, eles entendiam muito bem, eles sabiam que o homem não conseguiria, em situações normais, andar sobre a água, e por isso eles ficaram maravilhados. Né? Ele cita também José, na gravidez virginal de Maria, né? José percebe que não é normal uma mulher engravidar sem a presença de um pai, né? Sem a relação sexual, e ele resolve deixar Maria, porque ele concluiu de forma muito natural de que era um adultério que Maria tinha cometido. E aí o anjo adverte ele, isso não é normal, isso é diferente do que você está acostumado. Então não deixe Maria porque é um milagre. Né? E José seguiu isso. Tem um texto bíblico também que eu acho muito interessante, em 1 Reis 19, 11 a 13, que é um texto de quando Elias está fugindo do rei Acabe, né? E esse texto sempre me chamou a atenção quando eu era criança, né? Porque é um texto muito curioso, né? Elias está ali, ele fugiu do rei Acabe, está sendo perseguido por Jezabel, e ele vai para dentro de uma caverna. Então Deus fala para ir para fora, para ele ir para frente da caverna, né? Então aí o texto diz assim: então lhe foi dito, né? Deus disse para Elias: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor, ficou faltando o Senhor aí, estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs a entrada da caverna. Eu acho interessante esse texto porque, assim, de todos os acontecimentos estranhos que aconteceram aí, Deus não estava em nenhum deles. Ele estava justamente no que era o sussurro suave, né? E aí você vê todos os acontecimentos que poderiam ser considerados um milagre, né? Elias não tratou aqueles como, de fato, o sinal do Senhor, mas ele tratou como o sinal do Senhor o símbolo sussurro, esse evento suave, né? Foi esse que foi o sinal do Senhor. Então, o milagre também, a gente vai ver, eu vou falar aqui, não tem a ver também com o impacto que a coisa tem, né? Então, assim, às vezes o milagre pode ser sutil, ele pode ser algo simples, né? O sinal de Deus pode ser algo simples, ele não precisa ser algo estrondoso, não precisa ser algo espetacular. Nessa passagem a gente vê isso, fogo, um furacão, né? Um vento forte, um terremoto, nada disso foi milagre, né? Nada disso fez Elias sair, foi o vento suave que fez ele sair, porque ali estava a presença de Deus. Então, como é que a crença ou descrença em Deus muda a nossa relação com a natureza? Como é que as pessoas encaram a relação com a natureza, né? Considerando que algumas creem em Deus e outras não. E aí o C.S. Lewis ele faz uma divisão entre naturalistas e sobrenaturalistas. Então, algumas pessoas acreditam que nada existe exceto a natureza. Eu chamo essas pessoas de naturalistas. Outras pessoas pensam que além da natureza existe algo mais. Eu chamo elas de sobrenaturalistas, que é o nosso caso. A gente é sobrenaturalista, a gente acha que existe a natureza e existe a sobrenatureza, o sobrenatural. Eu vou falar mais adiante sobre isso, mas esses termos é bom gravar para ficar, nas outras citações, fica claro o que ele está querendo dizer. Então, o que seria um acontecimento natural, né? O que seria um acontecimento natural? Um acontecimento que não é considerado milagroso, já que um acontecimento, como a gente viu no caso da passagem bíblica, não precisa ser espetacular para ser um milagre. Então, quer dizer que acontecimentos aparentemente naturais poderiam ser milagres? Como é que é isso? Né? E aí o Lewis ele faz uma definição, que eu acho muito legal, que ele faz assim: os dentes naturais são aqueles que crescem na boca, não precisamos projetá-los, fabricá-los ou ajustá-los. O estado natural do cão é aquele que o animal ficará se ninguém pegar água e sabão e mudar isso.
A região rural, onde a natureza reina suprema, é aquela em que o solo, o clima e a vegetação produzem seus resultados sem ajuda e nem impedimentos por parte do homem. O comportamento natural é aquele que as pessoas manifestariam se não tivessem o anseio de alterá-lo. O beijo natural é o beijo que será dado se as considerações morais ou prudenciais não interferirem. Em todos esses exemplos, natureza significa o que acontece por si mesmo ou por sua própria vontade. Aquilo que você não precisa trabalhar, o que você obterá se não adotar as medidas para impedi-lo. Então, algo natural é algo que é jogado a si mesmo, é algo que acontece se nenhuma ação, nenhuma interferência for tomada. Basicamente é isso, um acontecimento natural é isso. Um acontecimento que aconteceria, né, se nenhuma outra interferência acontecesse. Né? Então, usando um exemplo, né, a lei da gravidade ela existe, é um acontecimento natural, né? A não ser que alguma coisa intervenha e faça ela não seguir o seu curso. Né? Então, um acontecimento sobrenatural seria algo que interfisse nessa lei, nesse acontecimento natural da gravidade, de cair, dos objetos caírem. Então, as leis da natureza e os acontecimentos da natureza não são a mesma coisa. Apesar de a gente falar que as leis da natureza elas explicam como a natureza acontece, mas elas não são a mesma coisa que a natureza em si. Então, os acontecimentos e a lei não são a mesma coisa. É importante salientar isso, porque algumas pessoas, especialmente cientistas, parecem confundir as coisas. Quando você fala de um acontecimento natural, o cientista acha que para ele, às vezes, é a mesma coisa que ele está falando da lei da gravitação. É como se ele olhasse para uma bola caindo e ele visse a lei de Newton ali governando, né, o objeto caindo, a força atraindo aquela massa em direção à Terra. Mas não é isso que acontece. O acontecimento é uma coisa e a lei que descreve o acontecimento é outra. O próprio modelo, por definição de modelo, tem que ser diferente. Né? Se fosse igual, não seria um modelo, seria o próprio acontecimento. Né? Mas o modelo é feito para descrever de forma mais simples. Então, Lewis ele fala aqui, até onde sei, as leis da física declaram que quando uma bola de bilhar põe outra bola de bilhar em movimento, o movimento perdido por A é exatamente igual ao movimento adquirido por B. Né? Essa é a lei do momento, né? Essa é uma lei, ou seja, esse é o padrão no qual o movimento das duas bolas de bilhar deve se conformar, desde que, é claro, algo coloque a bola A em movimento primeiro. E é aqui que entra o problema, a lei não a coloca em movimento, normalmente quem faz isso é um homem com um taco. Então, o mero fato de existir uma lei, né, massa vezes velocidade igual a massa vezes velocidade, conservação do momento, não quer dizer que uma bola de bilhar que está aqui vai, de repente, se chocar com a outra e vai causar essa lei para acontecer. Né? Ela não acontece, ela precisa de algo anterior a ela que faça essa lei seguir, né? Que cause algum acontecimento que segue essa lei. Então, a lei que descreve o movimento não é a mesma coisa que o movimento. O que causa aquele movimento não é a lei. A lei meramente explica o movimento. Ela explica como que aquela bola se comporta uma vez que outra coisa a colocou em movimento. Então, a conclusão incrivelmente óbvia desponta agora em minha mente. Em toda a história do universo, as leis da natureza nunca produziram acontecimento algum. Elas são o padrão ao qual todos os acontecimentos devem se conformar, uma vez que tenham sido introduzidos à ação. Mas como é que eles são introduzidos à ação? Como se inicia o movimento? As leis da natureza não podem nos ajudar nisso. Todos os acontecimentos obedecem às leis da natureza, assim como todas as operações financeiras obedecem às leis da aritmética. 6 centavos somados a 6 centavos certamente resultam em 12 centavos. No entanto, a aritmética não colocará um centavo sequer no seu bolso. Então ele fala em outros trechos também assim, acreditar que as leis da natureza, né, que os acontecimentos são as leis da natureza, é a mesma coisa que você acreditar que você pode enriquecer fazendo soma. Né? Então eu vou somar 10 mais 10, minha carteira vai ficar somando 10 aqui. Não é isso. Né? A soma de 10 não vai fazer a sua carteira ficar 10 reais mais cheia, né, cada vez que você somar. Então, de onde então vêm os acontecimentos? Em certo sentido, a resposta é fácil. Cada acontecimento vem do acontecimento anterior. Mas o que acontece se continuarmos traçando esse processo no seu início? Né? Se a gente for voltando a esse ciclo de acontecimentos, essa corrente, né, vai voltando, um acontecimento gera o outro. Então, a bola de bilhar veio para cá, com outra bola batendo o cara bateu ali, e o taco do cara bateu ali porque a mão da pessoa estava ali com o taco, a mão da pessoa estava ali com o taco porque a cabeça dele decidiu bater com o taco, e a cabeça dele porque os amigos. Então, onde é que a gente para nisso? Né? Se a gente for regredindo, a gente vai voltar para o início. Né? Todos os acontecimentos eles seguem uma corrente de eventos, né, interminável.
Interminável, assim, até o início, né? Se esse início aconteceu, né? Porque os cientistas ainda debatem isso, né? Tem gente que acredita que o universo é eterno, né? Mas isso é meio que uma contradição. Então, o Lewis fala aqui, o fluxo de acontecimentos ou teve um começo ou não teve. Se teve, estamos diante de algo semelhante à criação. Se não teve, uma suposição a propósito que alguns físicos consideram difícil, estamos diante de um impulso eterno que, por sua própria natureza, é obscuro para o pensamento científico. A ciência, quando se torna perfeita, ou seja, quando ela explica tudo o que ela quer explicar, né, terá explicado a ligação entre cada elo na corrente, né, essa corrente de acontecimentos. Mas a existência em si da corrente permanecerá completamente sem explicação. Então, a ciência pode explicar como é que a partir do Big Bang, ou a partir da criação, né, seja qual a teoria da criação você aderir, ela pode explicar como, a partir do início, como as coisas acontecem. Se a ciência for plenamente perfeita, se a gente adquirir realmente todo o material necessário, todos os instrumentos para medir tudo, né, a gente vai ter tudo exceto o começo. Porque antes dali não vamos poder medir. Então, o que colocou aquilo ali em movimento? O que deu início a tudo? Né? A ciência não consegue explicar. Né? Como ele falou, a existência em si da corrente permanecerá completamente sem explicação. Aprendemos cada vez mais sobre o padrão. Nada aprendemos, entretanto, sobre aquilo que insere acontecimentos reais no padrão. Se não for Deus, devemos, no mínimo, chamá-lo de destino. E aí é por isso que a gente diz, né, que Lewis fala também, que naturalistas, materialistas, eles não acreditam em livre-arbítrio, ou não deveriam, né? Eles deveriam acreditar no fatalismo, porque se um acontecimento segue a outro, né, inevitavelmente, todas as coisas já estão determinadas, né? Então, se tudo são átomos em colisão, né, se tudo de fato é um movimento físico das coisas, tudo está determinado já, né? Então, um átomo já bateu em outro, isso, se você tem uma lei que não vai ser quebrado em momento algum, não vai ser desobedecido em momento algum, esse átomo vai bater em outro, que vai gerar outro movimento, que vai gerar outro, e assim em cadeia, gerando tudo o que acontece. Todos os acontecimentos da história terão sido determinados pelo primeiro acontecimento, né? Porque é um sistema fechado, um sistema conhecido, né? Se a gente conhecer tudo, se a gente medir tudo, medir todos os átomos do universo, né? É um sistema fechado, conhecido, então tudo é determinado, tudo já está posto no movimento, tudo já foi decretado lá no primeiro movimento do átomo na criação do universo. Então, para um naturalista não poderia haver livre-arbítrio, não poderia haver escolha. Então, há um problema grave se as leis da natureza explicarem todos os acontecimentos. Como eu falei, se elas explicam tudo, tudo já está determinado. Porque uma lei da natureza ela explica algo que acontece necessariamente, né, dado que as circunstâncias não mudem. Então, se eu solto, né, um objeto aqui, e não impeço nem faço nada, ele cai. Isso é inevitável. Nada impede isso, né? A lei da gravidade descreve o que vai acontecer com esse objeto que eu soltar. Vai cair e nada vai parar, a não ser que tenha alguma coisa no meio, né? Então, o naturalismo, mesmo que não puramente materialista, desacredita nossos processos de raciocínio, ou pelo menos reduz o crédito que lhes é devido a um nível tão humilde que não pode mais apoiar o próprio naturalismo. Então, como assim, Guilherme? Como é que você já pulou aí de um objeto caindo para o nosso raciocínio? Como assim? Porque, pensa bem, se tudo que existe já foi determinado, de forma no sistema materialista, nossos pensamentos também já foram determinados. Então, o fato de eu estar dando essa aula para vocês aqui, na visão materialista, já tinha sido determinado quando o primeiro átomo colidiu com o outro lá no início do universo. Uma coisa levou a outra, e inevitavelmente a gente está aqui. Né? Eu estou aqui vestindo essa camisa, o irmão está ali vestindo preto, outro está ali vestindo azul. Então, isso tudo já foi determinado, todas as coisas que aconteceram já foram determinadas, inclusive nossos pensamentos. Então, se nossos pensamentos foram determinados nesse sentido, como é que a gente sabe que a gente pensa? Como é que a gente sabe que a gente raciocina? Né? Com o que a gente compara o nosso pensamento para saber se a gente está errado ou não? Porque comparar, fazer essa dedução exige uma alternativa. E num universo que tudo foi determinado, não existe alternativa. Né? Então, a maneira mais fácil de ver isso é perceber dois sentidos da palavra porquê. Né? Lewis ele explica como é que ele chegou nessa conclusão. Podemos dizer, vovô está doente hoje porque ele comeu lagosta ontem. Também podemos dizer, vovô deve estar doente hoje porque ainda não acordou. E sabemos que quando ele está bem, ele sempre madruga. Na primeira frase, porquê indica a relação de causa e efeito.
a comida o deixou doente, né? A comida deixou ele doente, foi o efeito da comida. Na segunda, né, ou seja, o vovô deve estar doente porque ele não acordou hoje, a gente faz o processo inverso. Então ele fala, na segunda indica a relação que é tipo chamada pelos lógicos de antecedente e consequente. Então, você deduzir que algo aconteceu, né, sem olhar essa mesma ordem dos acontecimentos, é uma dedução lógica. Você fez uma comparação de possibilidades, analisou e viu qual era a mais adequada. Então você viu que o vovô não acordou porque você deduziu, ele deve estar doente. Porque quando ele não está doente, ele acorda cedo. Então você analisou as duas possibilidades. Ele acordaria cedo se ele estivesse são, ele não acordou cedo, logo ele não deve estar são. Você fez um silogismo ali, né? E isso aí não é um acontecimento, esse pensamento não pode ser um acontecimento obrigatório, porque se ele for, deixa de ser um raciocínio. Porque se você era obrigado a pensar dessa forma, você não sabe se você está certo ou não, você não vai conseguir garantir que o seu raciocínio foi correto, né? Então, infelizmente, porém, né, os dois sistemas, né, o sistema causa-efeito e o sistema causa-consequente, causa-antecedente, né, antecedente e consequente, esses dois sistemas, né, são distintos por completo. Ser causado não é ser provado. Os pensamentos, os preconceitos, as ilusões da loucura são todos causados, mas não têm fundamento. Então, assim, algumas pessoas podem ter pensamentos que são consequência uns dos outros de forma inevitável. Então, vamos supor, eu tenho uma dor de dente, essa dor de dente me causa dor. Então, eu reclamo. Eu fico, ai, eu dou um ai. Esse ai pode dizer que não é racional. Ele aconteceu devido à minha própria natureza. Eu senti dor, eu gritei ai, né? Então, é uma causa-efeito, né? Eu estou com dor, eu grito ai. Não é uma coisa que eu pensei, não é uma coisa que é uma coisa instintiva. É uma coisa que acontece em mim, igual como se eu soltar um objeto, ele cai, né? Então, de fato, ser causado é tão diferente de ser provado que ao debatê-los nos comportamos como se fossem totalmente excludentes. A mera existência de causas para uma crença é tratada popularmente como se suscitasse uma presunção de que ela não tem fundamento. E a maneira mais popular de desacreditar as opiniões de uma pessoa é explicá-las de modo casual. Você diz isso porque, aí esse porquê é causa e efeito, porque você é um capitalista. Então a pessoa está dizendo, você defende essa ideia só porque você é capitalista, porque se você não fosse, você não defenderia. Ela está dizendo, o seu pensamento é um pensamento que aconteceria inevitavelmente. Você não raciocinou, você pensou assim porque você é assim, né? Então, isso causou isso da mesma forma que a gravidade causa a queda de um objeto, entendeu? Ele está dizendo, isso não é um pensamento racional, né? É o que se diz hoje, né? Você defende aborto, você defende criminalização do aborto porque você é um homem, né? É o que se diz hoje no debate mais atual. Então, se você fosse uma mulher, você não defenderia isso, né? Então, você é um capitalista, ou hipocondríaco, ou um homem, ou apenas uma mulher. A implicação é que, se as causas explicam de modo pleno uma crença, então, uma vez que as causas inevitavelmente funcionam, a crença teria de surgir se ela tivesse fundamentos, quer não, né? Então, assim, se a gente, de fato, pensa de uma forma não racional, pensa como efeitos de uma causa por mero movimento de átomos na nossa cabeça, ou fluido, né, no cérebro e tal, os nossos pensamentos iriam acontecer que a gente pense corretamente ou não. Então, o raciocínio aí fica destruído, né? A fim de pensar, temos que atribuir ao nosso próprio raciocínio uma validade que não é crível se ela for uma mera função do cérebro, e o cérebro, por sua vez, um subproduto de processos físicos e racionais. A fim de agir acima do nível do simples impulso, devemos atribuir uma validade semelhante aos nossos juízos de bem e mal. Em ambos os casos, chegamos ao mesmo resultado inquietante. O conceito de natureza em si é um conceito que obtemos de maneira apenas tácita, ao reivindicar para nós mesmos uma espécie de posição sobrenatural. Então, toda vez que alguém diz ter razão, essa pessoa está dizendo que ela está comparando a natureza com alguma outra coisa e está fazendo uma escolha. Ela está se colocando numa posição acima da natureza. Então, para ela, naquele momento, ela é sobrenatural. Se você diz que eu olhei para... você que observou o mundo e fez uma dedução lógica sobre o mundo, você está naturalmente, né, você está, consequentemente, pensando que você está acima do mundo de certa forma. Você está olhando o mundo de fora. Então, quando Newton viu o movimento dos objetos, extraiu ali, né, ele viu como todas as bolas de bilhar em movimento se comportam, como as rochas em queda se comportam. E ali ele deduziu, extraiu uma lei abstrata que não acontece na natureza, ele se colocou acima dela. Ele colocou ali, ó, aqui está a natureza,
aqui está o meu raciocínio, eu vou deduzir algo daqui e criar algo fora dela. Porque essa lei da natureza não existe na natureza, ela existe fora. Você não vê F igual a M vezes A correndo por aí, força igual a massa vezes a aceleração correndo solto por aí. Você não vê isso escrito na areia, nem na pedra, nem nos átomos. Ele deduziu de fora, ele tirou isso de algum lugar. Gustavo está ali viajando, está pensando no platonismo, já está uma loucura ali. Então, toda pessoa que raciocina, ela se põe em um lugar acima do que é natural. Ela assume que o que existe é algo além do natural, pelo menos para ela. Ela pode assumir que todo mundo aí é alguma coisa, mas ela tem que raciocinar. Né? Então, não estou afirmando, o Lewis continua, ele não está afirmando, né, que a consciência como um todo deve necessariamente ser colocada na mesma posição de sobrenatural. Ele não está dizendo que o raciocínio é um milagre, né? Ele está falando que prazeres, dores, medos, esperanças, afetos, imagens mentais não precisam. Nenhum absurdo se seguirá de considerá-los como parte da natureza. A distinção que temos que fazer não é entre mente e matéria, muito menos entre alma e corpo, palavras difíceis, né, todas as quatro, mas entre razão e natureza. A fronteira entre elas não está onde o mundo exterior termina e o que eu normalmente deveria chamar de eu mesmo começa. Mas está entre a razão e toda a massa de acontecimentos não racionais, físicos ou psicológicos. Então, aquilo que é racional se distingue daquilo que é irracional, por uma mera necessidade. Se a gente não considera aquilo como diferente, a gente não sabe, não tem certeza de nada, porque a gente se baseia exatamente na razão. Né? Então, ele não está dizendo aqui que é um milagre toda vez que você pensa, ele está dizendo que o seu raciocínio deve ser diferente do que acontece com os outros acontecimentos. Então, o seu processo de pensamento, ele não deve seguir a mesma lógica de causa e efeito que os outros acontecimentos, né? A não ser que ele esteja contaminado por alguma outra coisa. Então, o Lewis fala que essa relação razão-natureza, ela não é simétrica. A natureza, ela entra na razão para destruir, sempre. Então, sempre que a natureza, sempre que algum acontecimento natural entra na razão, ele entra para interferir, ele entra para destruir. Então, assim, eu estou estudando para uma prova, estou raciocinando ali, fazendo uma questão, eu estou com dor de cabeça. Né? Aquilo é algo natural. Né? A dor de cabeça é um acontecimento natural. Aquilo tira o meu foco, eu erro a soma que eu fiz. Né? Então, a natureza interferiu e destruiu a razão. Mas o contrário, né? Se eu fizer um esforço mental maior, eu posso domar a minha dor, eu posso me esforçar mais. Né? Então, a razão, ela entra na natureza para restaurar, para impor ordem. Né? E é interessante quando a gente lembra da Bíblia que fala que Deus era o Logos, né? Deus era a razão no início. Né? Tem algumas traduções que exageram nisso e falam que Deus é a lógica. Né? Mas Deus é o Logos, Deus é a razão, Jesus é o Logos. Né? Ele era o verbo encarnado. Então, a gente vê essa noção também, né, na Bíblia, de que Jesus ele entrou no mundo para restaurar, para salvar. A razão ela entra no mundo para ajudar a natureza a seguir um curso apropriado, que foi designado ela no princípio, mas se perdeu devido ao pecado. Né? Então, em outras palavras, se as leis da natureza explicam tudo, elas não explicam nada, pois não terão validade racional. Então, se as leis da natureza explicam tudo, elas são também causa da natureza. Então, se existir um sistema uma ciência que explique tudo, ela vai explicar como ela mesma surgiu. Ela vai dizer que ela deveria existir de qualquer forma. E ela não vai poder saber se o raciocínio dela foi, de fato, só efeito daquilo ali, ou se foi uma coisa genuína, um raciocínio real. E como serão, então, como é que seria a visão sobrenaturalista, né? Eu vou ter um trecho aqui grande, mas, assim, basicamente, o que seria? Só por causa do tempo, né? O que é a visão sobrenaturalista? O sobrenaturalista, ele acredita que existe o sobrenatural fora da natureza, como eu falei. Então, um acontecimento sobrenatural seria um acontecimento que se originou nessa área sobrenatural e entrou no mundo natural. Essa é a visão sobrenatural, né, de Lewis. Né? O sobrenaturalista concorda com o naturalista que deve haver algo que exista por si só. O naturalista acha que é a natureza, então ele diz que a natureza existe por si só. O mundo está aí porque sim. O sobrenaturalista diz que não, o mundo está aí porque ele foi causado pelo sobrenatural. Então a gente diz, o mundo está aí porque Deus criou. Né? Por si só, algum fato básico cuja existência seria um absurdo tentar explicar, porque esse fato é o próprio fundamento, ou ponto de partida de todas as explicações. Né? Não dá para regredir atrás dele, adiante dele. Mas ele entende que as coisas se enquadram em duas categorias. A primeira categoria encontramos as coisas, ou mais provavelmente uma coisa, que é básica e original, que existe por si só. Na segunda, encontramos coisas que são meramente derivadas daquela uma coisa. A única coisa básica faz com que todas as outras coisas fossem. Né? Ela existe por si mesma, elas existem porque ela existe.
elas deixarão de existir se ela um dia deixar de manter a existência delas. Elas serão alteradas se ela, em alguma ocasião, as alterar. Então, eu lembro de uma passagem de Jó, né, que acho que é Jó, ou não lembro agora onde é, que se Deus não se importasse com o mundo, todas as coisas deixariam de existir, né? Porque Ele sustenta as coisas, né, na palma da mão, ele sustenta as coisas com o seu ser. Então, se Deus deixar de existir, o mundo deixa de existir, porque Deus é meio que o alicerce da existência. Né? Deus não existe, Deus é. Deus, ele não pode deixar de existir porque ele é necessário. Né? Enquanto o resto do mundo existe enquanto Deus permite essa existência acontecer. Né? Então, no sistema sobrenaturalista, o natural e o sobrenatural não se opõem. Deus e a natureza são, ao mesmo tempo, mas em níveis diferentes, as causas de tudo que acontece. Então, às vezes, para um acontecimento, você vai ter uma causa natural e uma sobrenatural. Mas elas nunca vão se opor, né? No sentido de, a conclusão que chega aqui, né? Elas não precisam se opor no sentido de, assim, a natureza indicava uma coisa, o sobrenatural veio e quebrou, né, aquela lei. Eu vou dialogar sobre isso mais à frente, né? Mas um exemplo que é comum, né, de falar sobre isso é oração. Né? Quer dizer, estamos orando, né, pelo nosso irmão que está doente. Né? E aí esse irmão fica curado. O que causou a cura do nosso irmão? Foi a medicina que ele estava tomando? Foi o remédio? Foi o tratamento que ele estava recebendo no hospital? Foi o corpo dele que simplesmente lutou contra aquela doença e venceu? Ou foi a nossa oração? Eu gosto de um raciocínio de Lewis sobre isso, que ele cita Hamlet, né? Em Hamlet, Ofélia, que é uma das personagens, ela morre caindo num lago, ela não sabe nadar, ela está em cima de uma árvore, de um galho de uma árvore, o galho quebra, ela cai na água e se afoga. E aí ele fala, em Hamlet, um galho se quebra e Ofélia se afoga. Pergunta, ela morreu porque o galho se quebrou ou porque Shakespeare quis que ela morresse naquele ponto da peça? A resposta é qualquer uma das duas opções, ou ambas, a que você preferir. Né? A alternativa sugerida pela questão, na verdade, não é uma alternativa real, quando compreendemos que Shakespeare é quem está por trás de toda a peça. Então, se foi Shakespeare que determinou que ela morresse, né, ela morreu porque o galho quebrou também. E morreu também porque Shakespeare determinou. Um não é excludente do outro. Então, você dizer que o irmão foi curado pela oração e ele foi curado pela medicina, não são alternativas. Elas podem ser as duas a causa da coisa. Porque Deus pode ser determinado lá no início que os irmãos vão orar pelo irmão que está doente ali na igreja, ele vai ser curado ao mesmo tempo que ele recebe o tratamento médico ali. Né? Porque a gente vê muitos casos de que o tratamento médico não resolve, de que o corpo do irmão não suporta a doença. Enfim, as duas coisas podem ser causas, elas não são excludentes. Né? E os milagres quebram as leis da natureza? Então, juntando todos esses raciocínios, né, a gente vai ver, será que o milagre ele quebra a lei da natureza? Então, um exemplo que Luiz fala, se eu deixar 2 moedas na gaveta, né, no dia seguinte, de noite, né, no dia seguinte vou esperar 2 moedas na gaveta. Se eu não achar, alguma lei vai ter sido quebrada, segundo esse raciocínio. Ou as leis da Inglaterra, né, do país dele, alguém foi e roubou a moeda, ou alguma lei natural que deveria dizer, né, que 2 mas deveria continuar sendo 2, né, e não foi. Né, segundo esse raciocínio, a lei natural teria sido quebrada, mas não é isso. Porque não há exatidão de um milagre como algo que quebra a lei da natureza. Se Deus aniquilar, criar ou desviar a unidade matéria, ele estará gerando uma nova situação nesse momento. Imediatamente toda a natureza abriga essa nova situação. Se Deus criar um espermatozoide milagroso no corpo de uma virgem, isso não quebrará nenhuma lei. As leis imediatamente assumem o controle. A natureza está pronta, a gravidez prossegue, de acordo com todas as leis normais. E 9 meses depois, uma criança nasce. Então, o que seria um milagre? Seria uma intervenção de fora. Então, usando o exemplo da gaveta, né, se eu deixo ali 2 moedas, se a gente considerar o universo como aquela gaveta, o milagre seria Deus vir, pegar uma moeda e tirar. Mas dentro daquele universo, nenhuma lei se quebrou. O que acontece é que a lei que determinava que 2 moedas seguiriam sendo 2, ela determina com uma condição, dada a condição que ninguém tire. Porque poderia não ser Deus, poderia ser algum objeto que viesse a destruir as moedas ali dentro. Ou alguma coisa, né? Então, assim, se eu solto esse copo aqui, né, vazio aqui embaixo, ele cai, a não ser que eu segure com a mão. Isso é um novo acontecimento. Esse novo acontecimento, ele não quebrou nada. Ele é um novo acontecimento. E a lei, como a gente viu, ela não é um acontecimento. Ela explica um acontecimento. Então, essa lei de que o copo iria cair até o fim, ela explica só aquele movimento que se iniciou. Mas o novo movimento que aconteceu a partir do momento que eu segurei, requer uma nova lei. E o milagre, toda vez que ele acontece, ele cria uma nova lei, né? Assim, digamos assim, ele
estabelece uma nova ordem que é explicada por novas leis da natureza. Então, vamos relembrar aqui, né? Fazer uma revisão. Existe o natural e o sobrenatural. Existe aquilo que é dado em si mesmo, que acontece por si mesmo, né? Se nada interferir. Existe aquilo que intervém, que é o sobrenatural. E as pessoas geralmente se dividem entre esses dois grupos. Existe aquilo que é causa e consequência, que é a característica do natural, né? Que é um acontecimento que causa outro, né? Uma bola de bilhar bate na outra e a outra bola continua andando, né? Isso é a causa e a consequência. Existe a causa e consequência lógica, o raciocínio, que requer uma alternativa, requer um pensamento de alternativas, uma análise em conjunto e uma comparação. Isso não pode ser uma causa-consequência, né? Tem que ser diferente, tem que ser algo que não é meramente natural. Então, Deus como causa última, ele não é uma causa imediata, né? A gente não está dizendo que Deus causa todos os acontecimentos, a gente diz que Deus causou o começo, determinou tudo, e às vezes ele causa uma outra coisa, né, imediata ali, ele intervém, né, nesses milagres, né? Então o milagre seria uma intervenção, ele não seria uma quebra da lei da natureza. Se o paciente está morrendo, o médico vem e cura, o médico faz é introduzir uma nova lei no corpo daquele paciente, ele introduz uma nova situação. Ele não quebra nenhuma lei da natureza do corpo do paciente. Ele põe um remédio ali que faz o corpo reagir de uma forma que cure. Mas toda a reação do corpo era natural. Toda a reação do corpo é uma lei, segue as leis da natureza, não é uma quebra, né? Nenhuma lei é quebrada quando o médico sara um paciente, da mesma forma nenhuma lei é quebrada quando Deus intervém, né, e faz um milagre. Milagres não quebram as leis da natureza. Então, essa é a revisão dessa parte. A segunda parte é a religião e a classe dominante, talvez aqui. Então, a classe dominante. Qual que é a ideia dessa segunda acusação, né? A religião óbvio do povo, né? Que a gente sempre ouviu falar. A religião é feita para controlar as massas, né? Então, para esse tempo eu vou gastar pouco tempo aqui, porque é uma objeção que eu considero assim bem pobre mesmo, bem simples. A gente até ouve pouco ela hoje em dia. Mas assim, uma coisa que é importante salientar: arte, cultura, educação, esportes, tudo vira ferramenta também. Então, se a religião vira ferramenta de controle, a arte também vira a cultura, também vira a educação, também vira o esporte, tudo. E a gente vê isso hoje em dia, né? A gente vê a famosa frase da Roma Antiga, pão e circo, né? Que era usada para acalmar as massas ali, né? Em períodos mais drásticos do Império Romano. A gente vê a cultura, pensamentos e moralidades e crenças sendo impostas em nós todos os dias, né? Com a religião identitária, a cultura progressista, né? E tudo isso é uma forma de controlar, na cultura também. Então, a educação, muito mais também, né? Professores ensinando coisas, doutrinas que eles acreditam na escola, e essas doutrinas muitas vezes são doutrinas que vêm de outros países, né? De outros ambientes, né? De pensadores de outras situações, né? Esportes também, né? Como eu citei, o caso do pão e circo romano. Então, tudo vira ferramenta. A questão não é a religião, ela não é que ela não possa ser usada, né? A questão é se ela foi criada para isso. E a gente tem muita dúvida porque o cristianismo realmente ele favorece os ricos? Será que ele favorece será que ele foi criado com esse fim? Né? Então a gente lembra de exemplos como o jovem rico, né? Que Jesus repreendeu e disse: deixa tuas riquezas, né? Abandona tuas riquezas e me segue. A gente lembra de parábolas como a parábola do rico louco, né? Que estava feliz pelas suas riquezas, né? E aí Jesus disse: louco, ainda hoje tomaram tua alma. A gente lembra de Salomão, né? Que apesar de ter sido abençoado com riquezas, elas também foram motivo de sua queda, porque com o tempo ele se corrompeu com as mulheres que ele teve, se corrompeu com os tesouros que ele foi obtendo, com as relações de poder que ele teve. Então, assim, a Bíblia condena muito o mau uso das riquezas, né? A Bíblia, o cristianismo, né? Ele não favorece esse controle de massas, esse domínio, né, das massas através da religião. Pelo contrário, ela condena veementemente, o cristianismo condena veementemente o rico, que tira o direito do pobre e da viúva, que tira, né, o pão dos pobres, né? Existem várias passagens de Levítico sobre isso, passagens de Êxodo, passagens do Novo Testamento, Jesus repreendendo os fariseus e escribas e tal, pelas riquezas, pelo poder, né? Então, assim, é uma crença muito sem fundamento, e é como eu falei, eu gastei pouco tempo porque é uma refutação muito simples, né? É isso, as citações para quem ficou curioso quais livros são. Então, Deus do Banco dos Réus é o livro, né, da Thomas Nelson. Os capítulos são Milagres e as Leis da Natureza. Eu recomendo muito esse livro, é um livro de ensaios dele, né? E então esses dois ensaios foi que eu usei.
E também o livro Milagres, né, que ele estende o raciocínio dele desse ensaio de milagres, né, no Deus do Banco dos Réus. Então, para quem ficou curioso sobre esses livros e quiser ler, eu recomendo muito. Tá? Então, essa foi a aula. Se alguém ficou com dúvida, quiser fazer alguma pergunta, faça e nos vemos na próxima aula. Né? Alguém tem alguma dúvida? Ou ficou complicado? Alguma parte, aquela primeira parte foi realmente muita coisa? Na próxima aula eu vou fazer uma revisão para facilitar também. Mas é um assunto muito legal e esse pensamento ele está em todo o pensamento do Lewis. Você vê esse raciocínio dele, né, em todos os livros dele, basicamente. Você vê aí em Deus do Banco dos Réus, você vê nas Crônicas de Nárnia, você vê no Abolição do Homem, em todo lugar ele usa esse raciocínio. É um pensamento muito conciso dele. Então, se ninguém ficou com dúvida ou ninguém entendeu o suficiente para ficar com dúvida, vamos orar, né?